Oi, queridos e queridas. Não sei se vocês se lembram no último vídeo que eu fiz, falando que eu tava assistindo o Whindersson Nunes na Fátima Bernardes, comentando sobre a depressão dele e que eu o seguia, né? E depois também foi ainda essa semana um dos cantores de uma dupla sertaneja também falando sobre depressão. Eu não sabia muito sobre a doença, demorei a diagnosticar a doença em mim. Não é simples, não é uma linha tênue, não é igual de uma pessoa para outra. Por isso que é necessário uma avaliação realmente psiquiátrica, né, de um especialista. A ação e a reação do depressivo, ela é diferente. Então, não adianta eu falar, eu me sinto assim e tal, e ajo assim. Isso é mais como testemunho, como para compartilhar, não como receita. Mas por que você está dizendo isso, Michele? Tô tratando a questão da fibromialgia. Eu já melhorei muito, realmente é o exercício físico, é a medicação e o exercício físico. Não tem outra coisa. O emocional causa dor e o que melhora a dor, não só a medicação e exercício físico. Ponto, uma chave. Só que a depressão, ela é um buraco mais embaixo. E eu ainda não diagnostiquei a questão do meu temperamento. Há muito tempo atrás, nossa, uns 15 anos atrás, na igreja, logo que eu comecei na igreja, a gente fez um teste de personalidade, de temperamentos. Então foi muito legal. Estudamos os tipos de temperamentos e aí fizemos aquela avaliaçãozinha básica pra gente se identificar. Todo mundo tem um predominante e um em segundo, mas isso não é uma coisa definida. Isso pode ser alterado conforme você vai vivendo, desenvolvendo, ou isso pode atenuar mais. Foi uma noite terrível pra mim. Eu tava vivendo uma fase muito complicada. Aliás, ponto e vírgula. Não sei que fase que não foi complicada. Sentimentalmente, tá, gente? Nunca passei fome, essas coisas não. Mas casamento, filho, pais, igreja, trabalho. Eu estava num desses quadrados. Quando eu já tinha visto que ao ler o comportamento do sanguíneo, do colérico e as reações, já tinha me visto ali. Mas quando eu fiz o teste e deu 99,9 sanguíneo e ao mesmo tempo 95 ponto sei lá, colérico, e eu não sei por que motivo, começou pelos defeitos de cada temperamento. Então tava assim: assassino, sangue frio, sem falta de empatia, egoísta, mas assim, uma lista, estrupador, ladrão, inconsequente. Vocês não sabem o que eu senti naquele dia. Eu não consegui acabar o dia, o módulo naquele dia. Porque na sequência vinha falando os benefícios de quem tinha esse temperamento. E a igreja era no teto e eu morava lá no filtro. Sei lá, uns 7 quilômetros, uns 10, eu não sei, uns 10 quilômetros. No intervalo, eu fui ao banheiro no intervalo, tomamos um lanchinho pra voltar pra segunda parte, eu fui embora a pé, sem avisar ninguém, chorei, também todos, chorei, falei pra Deus, por que o senhor me fez assim? Eu sou um monstro, e que horror, ainda me leva pra tua casa, eu brigando com Deus no caminho. Aquele auê, aquela confusão na igreja. Carlinhos pegou o carro, foi embora, me encontrou em casa, aí avisou o pessoal. Aí ele falou, continua lendo a apostila, né? É bem típico do teu temperamento mesmo, não pensa pra fazer, vai fazendo por impulso. Pessoas com sanguíneo e colérico são pessoas que dão o sangue mesmo, sabe? Nas ações, dão a vida, fazem mesmo com intensidade, com atitude, com responsabilidade.
E assim, é muito bom, é muito ruim e é muito bom. A partir daí, eu já me identifiquei uma pessoa que, dentro da normalidade, já não era normal. Desde então, eu tenho tentado trabalhar isso em mim, conhecendo cada vez mais a Cristo, tentando cada vez mais ser uma verdadeira cristã. No fundo, uma amiga, né, a Angelita, me disse assim: sabe o que parece, Mi, que você perdeu a sua identidade. E isso seria bom, se quem vive não sou mais eu, mas Cristo em mim. Mas não foi isso que aconteceu. Eu perdi a minha identidade, mas eu não me identifico mais, nem como cristã e nem como Michele, e estou nesse vácuo. E desde então, parece que foi aí que acentuou a depressão. Eu já vinha sofrendo um processo de tristeza, de afastamento, de cansaço. E quando eu perdi totalmente a identidade, a motivação, eu cansei. Cansei das pessoas. Gente, a palavra que me definia era cansaço, mas não é cansaço físico. Não é cansaço físico. Perdi a esperança em tudo. Não perdi a minha fé. Ah, mas fé tem a ver com esperança. Eu não perdi a minha fé em Deus. A minha fé em Deus, ela continua a mesma, mas eu perdi a fé nas pessoas, eu perdi a fé no futuro, na bondade, na mudança. Fui pro Apocalipse. Cheguei no dia do Armagedon. E a partir de então, gente, desde 2012, eu oscilo demais em euforia e tristeza. Euforia e tristeza, euforia e tristeza. Ansiedade, ansiedade, ansiedade. Eu nunca tive ansiedade, sabe? Nunca, talvez nunca tivesse percebido, mas agora é. E você olha pra minha vida e fala: você tem tudo, Miss, você tá triste por causa do quê? E isso me fere. Parece que eu sou ingrata, sabe? Às vezes eu choro sozinha, pedindo perdão a Deus. Senhor, tira isso de mim. Eu tinha que glorificar o teu nome em todo tempo, em todo momento. Eu tenho motivos para glorificar o teu nome. Mas não é assim dentro de mim. É assim dentro da minha cabeça. E quem eu amo e eu amo mesmo. Eu amo de maneira eufórica, colérica e sanguínea. Eu amo a ponto de não existir, né? Descobri a questão da codependência, fui transferindo a minha dependência. Era nos meus pais, nunca foi nos meus filhos, mas eu era codependente não de dinheiro, mas emocionalmente dos meus pais. Tudo na minha vida, meu pai e minha mãe sabiam até um certo momento. Eu não sabia viver sem a opinião deles e sem partilhar com eles. Até que eu vi que eu os fazia sofrer demais. Então eu decidi não fazê-los sofrer. Transferir a minha dependência para o meu casamento. Casamento é uma luta diária, né? E a outra pessoa não é a minha metade, não existe isso. Eu tenho que ser inteira. Porque a minha outra metade, quando sai, eu fico só metade e metade não vive. Então eu sofri demais, fiz o Carlinhos sofrer demais até entender que eu estava destruindo a minha relação matrimonial. Transferi a minha dependência para o meu trabalho. Então, tudo que eu tinha de melhor e de maior, eu já estava no meu trabalho, mas fiz da vida de muitas pessoas um inferno. Me transformei numa pessoa desagradável, inconvivível, a ponto de praticamente ser expulsa de uma escola, assim, sair. Não sei explicar. Eu saí, eu não fui expulsa, mas eu saí porque eu não era mais bem-vinda no lugar em que eu amava. Para um novo projeto que eu amei, mas também não fluiu. Não flui. E tinha a igreja. Então eu fui transferindo as minhas dependências até que a igreja. E que bom que tudo isso cessou. Porque o codependente não pode viver sobre a codependência. Ele tem que aprender a viver sozinho. Eu não consegui procurar um tratamento pessoal. Eu não tenho paciência de ir nos terapeutas. O meu reumatologista,
e o meu psiquiatra, eles tinham uma comunicação muito boa, então eu fiz o tratamento com eles, porém eles saíram do plano. O plano, desde o ano passado, não fez um reajuste bacana para alguns médicos e eles optaram em sair. Então eu parei o meu tratamento com eles e tenho buscado alternativas. E por que você está falando isso, Mi? Porque esses dias eu tenho ficado muito feliz com o que eu tenho visto. Os projetos que têm nascido mediante tanta tristeza, né? Falei da minha irmã, que no meio. Desde o ano passado a minha irmã vem lutando, vem pedindo ajuda para a prefeitura, para as comunidades, para as pessoas fazer questão do reflorestamento. Minha irmã tem uma bondade no coração que é o Espírito Santo. Minha mãe, meu pai. E novamente ela fez isso e ela conseguiu, até agora as portas estão se abrindo. E ela falou que ela deu até vontade dela estudar. A Amandinha, minha filhada, acabou de fazer o vestibular para fazer a faculdade. Então, que alegria para mim, que é disso que eu vivo. A bioorgânica tem se mantido, se sustentado, né? Cada vez mais parceiros. Meus filhos cada vez conquistando mais coisa. Minha neta, uma preciosidade. Mas a Michelle não consegue não viver dos projetos que surgem. Parece um dom, mas um dom que me aprisiona. E dentro de tudo isso, não sei se vocês devem ter acompanhado aí nos stories da Bioorgânica, do papel reciclado, do papel semente. O Carlinhos ainda brincou, falou, Michelle, isso aí compensa? Ó, pelo amor de Deus, né? Não compensa. As meninas hoje dizendo, um trabalho artesanal como vocês fazem, individual, personalizado, custa uma fortuna, mas a gente não quer precificar a fortuna, a gente quer dar acesso às pessoas, então não paga. O trabalho que eu tive essa semana não paga. Não paga. Mas esse papel não vai pro lixo, esse papel não vai contaminar, esse papel vai pra terra e vai nascer flor. E isso compensa. E essa é a Michelle. Hoje a gente trabalhou no nosso projeto, que será lançado agora dia 20. A gente, eu, a Fá e a Ju, a gente vai fazer uma live lançando o projeto, tá? Projeto não, o produto, perdão. Que é da linha infantil. Ficaram lindos. Lindos. Maravilhosos. Então, dia 20, a gente vai fazer a página oficial, tudo direitinho. E eu vindo embora com a Alice, cantando ali no carro com a Alice e feliz. A Nenezinha, eu levantava o braço e cantava e olhava pra ela junto comigo. De repente, vem vindo um frio que não tem explicação. Então, assim, os meus filhos ficam me cercando pra eu não ficar sozinha. Não é essa a questão. O depressivo, ele está só, mesmo estando junto. O depressivo ri, ele acha engraçado as piadas. O depressivo, ele vai pra festa, ele vai pro baile. Ele come. O depressivo, ele vive externamente. Ele não consegue viver internamente alguma coisa dentro que ele não sabe explicar. E o vídeo é só pra isso mesmo. Pra dizer, se você tiver alguém por perto, só ter paciência. Tenha paciência. Porque a gente não sabe o que é, como é. A gente não sabe como que a gente é visto pelas pessoas. Os elogios são bons? São. Falar das minhas habilidades? Nossa, que legal. Mas como é que eu vou dizer sem parecer soberba? Mas sabe quando você sobe um degrau numa escada que tem 300? É isso. Então talvez amanhã, outro dia, eu aprendi a viver um dia de cada vez, igual a e o NA. E hoje talvez seja uma noite complicada. Talvez não. Tô com vontade de chorar, tô com vontade de sumir, tô com vontade de dormir e não acordar. Mas é a vontade do momento. É a vontade que eu estou neste momento.
que eu não estava com essa vontade até 4 horas atrás e não acordei com essa vontade. Talvez eu não fique com essa vontade de ter hora de dormir. É agora. Este momento eu aprendi a me respeitar. Então eu venho do meu cantinho, vou trabalhar, tenho bastante coisa pra fazer. Eu já ponho uma série, tomo meu remédio. E vida que segue.